Quero convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês, ou ligarem os aparelhos, ou olharem para a tela onde nós teremos o texto. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículos de 25 a 30 e depois o versículo de número 33. Nós vamos ler esse texto que eu intitulei, eu ainda estou continuando na série de mensagens sobre o Espírito Santo, falei que domingo passado seria o último, guess what? Não será, vamos tentar ver se é hoje. O subtítulo dentro da série é A Busca de Deus. Eu coloquei esse título como uma forma de lembrar a mim e a vocês que nós estamos sempre em busca da divindade. Há no coração do ser humano um buraco. Há no coração do ser humano uma ânsia, uma busca, um desejo. E esse desejo de busca pela divindade, ele não é somente nosso, cristão. Ele é universal. As pessoas buscam suprir essa necessidade, essa carência, esse desejo espiritual, buscando a divindade, a deidade que lhes é possível, ou que lhes foi ensinada, ou que eles desejam. No nosso caso, nós temos uma necessidade do nosso Criador. Aliás, Santo Agostinho disse que o coração do homem tem um buraco que só Deus tem a medida de tapar. Não adianta buscar em outras coisas, não adianta tentar se satisfazer de outra maneira que não seja a presença de Deus sobre uma vida. Baseado nisso, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura que diz assim: por isso, Jesus está falando no que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, uma coletânea de 3 capítulos no Evangelho de Mateus, onde Jesus está ensinando sobre a vida, mas a relação dessa vida com o reino de Deus. Nesse exato momento, Jesus está falando sobre a solitude da vida, sobre as ansiedades pelo ter, pelas posses. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, um pouquinho a mais ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Agora o versículo que é o tema da nossa reflexão. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho pregado uma série, essa é a segunda série de mensagens, sobre o que eu considero questões muito básicas do cristianismo, da fé cristã. E a razão pela qual eu comecei a pregar essa série de mensagens, compartilhá-las com vocês através do Cristianismo One-on-One e agora nessa série com o Espírito Santo, é que eu percebo que um número muito grande de pessoas religiosas, de pessoas que professam até mesmo a fé em Cristo Jesus, elas não pautam as suas vidas pelos conceitos do Evangelho. Elas não se organizam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Elas falam que amam a Deus, pertencem a uma igreja, contribuem com uma igreja, seja com seus dons, com seus bens, com seus talentos. Elas convivem no mundo que nós chamamos do mundo religioso, do mundo evangélico, mas elas não organizam a sua vida por esses princípios. Estas pessoas tomam decisões ainda baseadas somente no que desejam,
somente naquilo que acham que convém, que é certo. Essas pessoas ainda tratam uns aos outros, seja no relacionamento conjugal, de uma forma mais íntima, ou com os amigos, ou em uma comunidade, da maneira que eles acham que deve, com a base que eles acham que se estabelece. Essas pessoas continuam a exercer o seu papel social, comunitário, da maneira que acham também. Então eu percebo que há aquilo que a gente chama de relativização do Evangelho. O que é isso? É que eu uso do Evangelho aquilo que me convém. É como se eu fizesse um Evangelho customizado, a custom-made gospel. Eu uso as partes que eu quero, eu aplico as partes que eu quero, eu tenho por válida as partes que eu quero, as que eu acho que não, eu descarto ou eu coloco de outra maneira. Então essa relativização do Evangelho de Jesus tem na minha análise promovido uma comunidade que se chama uma comunidade de fé, mas que na verdade não vive segundo os valores da fé cristã. Então eu queria conversar com vocês hoje aqui, por que por tantos, ou mesmo tendo tantas igrejas, tantos sermões que são pregados aos domingos. Antes de subir aqui, meu telefone me avisou de vários amigos meus muito próximos que estão começando a pregar nesse momento, através dos lives das suas igrejas. Quantas lives no Instagram, no YouTube, que nós temos à nossa disposição qualquer dia da semana, com alguns dos melhores pregadores do mundo, com alguns dos melhores mestres da Bíblia do mundo. Mas mesmo assim, existe essa dicotomia, a gente olha para alguém, essa pessoa diz, eu sou cristã. Mas quando você percebe a forma com que ele reage ou ela reage na vida, na hora dos problemas, ou na hora da alegria, na hora de se tratar a relação conjugal, amistosa, cristã, lidar com o trabalho, se posicionar diante de algumas verdades, investir o seu dinheiro, por que mesmo assim a gente continua ainda com tanta disparidade entre o Evangelho e a vida religiosa? Ora, eu não vou entrar na questão da ansiedade, que é o tema dos primeiros versículos que eu li, porque na verdade eu quero focar com vocês no versículo 33, mas o versículo 33 é a resposta final de Jesus para um problema que para nós hoje é o maior problema da humanidade, que é a ansiedade, que também é uma outra crise, porque com tudo isso que eu acabei de dizer, apontando para o Evangelho, apontando para Jesus, nós somos a geração mais ansiosa da história. Olha que recorde cruel que está sobre a nossa cabeça. Nós somos a geração mais ansiosa da história. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas verdades desse texto, que eu acho que pode servir como um contraponto, não só para a ansiedade, mas também para a forma que muitos de nós, vocês em casa, aqueles que estão me ouvindo em qualquer lugar, têm pautado a sua caminhada cristã. Em primeiro lugar, eu acho que é impossível, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, é impossível nós vivermos o que nós vamos pensar aqui juntos, se nós não partirmos desse ponto. Nós precisamos entender o que Cristo realmente veio nos revelar. A vinda de Jesus, a sua aparição histórica, o seu ministério, o que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Eu, como vocês sabem, eu fui professor durante muitos anos, muitos aqui da nossa comunidade sabem disso, e eu ouvia muitas perguntas dos meus alunos, e depois através do programa de rádio, por quase 15 anos respondendo perguntas, e uma vez tratando sobre isso, eu me lembro de gente falar que Jesus veio para curar os enfermos. Jesus veio para realizar milagres, sinais, prodígios. E isso não está totalmente errado. Jesus realizou sinais, milagres, prodígios.
Jesus curou pessoas, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus transformou a realidade da vida das pessoas, mas Jesus não se revelou para a realização desses sinais por eles mesmos. A vinda de Jesus tinha um objetivo maior, tinha um objetivo, aliás, que não é maior, que é único. Qual era o objetivo? O que é que Jesus veio nos revelar? Jesus veio revelar o Pai. E Ele veio revelar o Pai através do conhecimento dEle próprio. Então Deus deixou, a partir da vinda de Cristo, de ser aquela figura distante de um objetivo lá na frente, o final de uma estrada, para ser alguém que habita naqueles que são transformados por Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus estava dizendo o seguinte, em mim vocês estão no Pai. Perguntaram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse assim, mas há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda me dizem, mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Muita gente aqui da igreja sabe porque eu conto isso sempre. Eu e a Ana é minha esposa, nós temos uma tradição nossa. Final da noite, geralmente bem mais tarde, a gente assiste um filme, ou pelo menos intentamos de assistir um filme, porque o filme começa assim, com nós dois olhando para a televisão, e daí poucos minutos ela olhando para o travesseiro, para a almofada do sofá. E eu não, dormindo, eu não sei se a sua mulher é assim, ela acorda no meio do filme e fala assim, o que aconteceu? Olha, Ana, como? O que aconteceu? Nós estamos na metade do filme. Você estava dormindo, ela fala, estava não. Só descansei aqui um pouquinho. Acontece isso com você, não? Não, e de vez em quando ela fala assim, eu estava ouvindo tudo. Aí como eu sou muito mal, eu falo, então me conta, o que você estava ouvindo? O que aconteceu? Mas a semana passada, eu não assisto filme de terror. Não gosto. Não tem nada a ver com o que eu creio, enfim. Então eu estava passando lá no Netflix, e eu vi o título de um filme que eu falei, não vou assistir esse filme, isso é filme de terror, chama The Devil All the Way. Não me gusta The Devil All the Way, não vou assistir o filme. Mas aí um dia não estava achando nada, passou lá The Devil All the Way. Falei, não pode ser o Devil que quer que eu veja esse filme, deve ser Deus de alguma maneira. Eu cliquei no info, dito e feito, o filme não era de terror não. O filme era história naquela área que nós chamamos, eu já vou contar o filme, você não vai nem assistir, que eu vou spoiler o filme para você. Porque tem vezes que eu falo isso aqui, o pessoal fala, pastor, não conta o filme, mas como é que eu não conto? É meu exemplo. Ali no Bible Belt, naquele cinturão da Bíblia que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, na década de 60, se não me falha a memória, 68, 69, por ali, mostrando os absurdos de que uma fé desassociada da compreensão de Jesus pode fazer. De um pastor que assassinou sua esposa para tentar fazê-la ressuscitar. Eu tenho minhas dúvidas se foi para isso, mas ele ficava gritando sobre o corpo dela, ressuscita! Pelo poder do Espírito Santo, ressuscita! De um outro casal que, ouvindo hinos evangélicos, davam carona para todo rapaz que estava na estrada, a fim de que eles levassem esse rapaz para um lugar, tirassem fotos quase que pornográficas e depois matassem o rapaz. Eu ouvindo hinos, os mais tradicionais da vida cristã, do cristianismo norte-americano, de um pastor que seduzia as adolescentes da igreja, dizendo para elas que a revelação do seu corpo na presença dele daria a elas uma intimidade maior com Deus, a ponto de uma delas se engravidarem. E aí ele dizia que o demônio havia possuído aquela menina para falar que o neném era dele, e ela então, na vergonha daquela época, suicida. Mas todos pregando o evangelho, cantando hinos e dizendo glórias a Deus. Aquele filme me fez perceber mais uma vez, queridos, que se eu e você não tivermos uma percepção correta do que é que Jesus Cristo veio revelar, Jesus não veio criar uma religião oposta ao judaísmo, Jesus não veio fazer um movimento
social de renovação da religião judaica. Jesus veio propor um caminho. E esse caminho é através da revelação de quem Ele é. De nós entendermos o que Jesus veio mostrar. Que Jesus não veio implantar templos. De que Jesus não veio criar novos e substitutos dogmas do que já existia. Jesus veio para que Ele pudesse habitar em pessoas. E essa sua habitação em pessoas transformasse-nos. Fizesse-nos ver a vida diferente. Ler a vida diferente, pensar a vida com a outra mente, olhar com outros olhos, entender diferente. Jesus não veio, Ele veio ensinar o seguinte, que com a chegada dEle, havia se estabelecido o reino de Deus. E este reino de Deus, que é, na opinião de muita gente ainda, o ponto de chegada no fim do labor dessa vida, Jesus está dizendo, não, quando você entra em mim e eu em você, o reino de Deus se estabelece. Não na sua totalidade e plenitude, como nós vamos experimentar um dia, mas imagine, presta atenção nisso, onde Jesus entra e onde o reino de Deus é estabelecido, e eu queria que você pensasse no que eu vou falar em contraste com o que você percebe. E por favor, não olhe para os outros, olhe para a sua própria vida. Você que está em casa, pensa um pouquinho sobre o que eu vou dizer. Quando Jesus entra numa relação, o reino de Deus se estabelece. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, disse assim, capítulo 14, versículo 17. Portanto, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele está dizendo, são coisas materiais, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, onde está o reino de Deus? Na vida de uma pessoa só. Acompanhem comigo. Na vida de uma pessoa só. Onde Jesus está, o reino de Deus se estabelece. E quais são os conceitos do reino de Deus? De paz, de justiça, de equidade, de harmonia, de valorização do próximo, de cuidado com quem sofre, de apoio, de amor incondicional, de altruísmo. Então, quando a gente começa a perceber isso, a pergunta que eu preciso fazer a mim e você, a você mesmo, é o seguinte: se isto é o reino de Deus estabelecido entre nós, será que o reino de Deus foi estabelecido na minha vida? Porque se ele não foi, nós vamos viver esses princípios da religião, nós vamos ser dogmáticos ao extremo, mas pode ser que muita gente não perceba Cristo por nossa causa. E pode ser que nós sejamos um a mais nessa estatística que eu citei, de um número enorme de pessoas que vivem uma religião certinha, sem entender a sua natureza e o seu propósito. Porque o que Cristo veio nos revelar foi nos mostrar, nos levar para o Pai através dele. E com isso Cristo revela quem eu sou e qual é o meu propósito na vida. Que o meu propósito primordial, que o meu propósito maior, que a essência da minha vida é ser de Cristo e ser Cristo no meio da sociedade onde eu estou. Seja apenas com a minha esposa, seja com um número enorme de pessoas, seja nos seus amigos. Irmãos, e vocês não têm ideia o quanto o mundo está carente de ver a revelação de Cristo. E por isso nós enchemos os prédios, nós fazemos encontros maravilhosos, mas o mundo está carente de ver Cristo vivendo entre eles, nos trabalhos, nos momentos de lazer. Essa coisa é tão assim, perceptível. Como que a gente vive essa dualidade? Pega um grupo de cristãos, qualquer deles que seja, e leva eles para jogarem futebol, por exemplo. Aliás, futebol, vôlei, basquete, peteca, leva eles para jogarem peteca. Você vai ver como que a turma reage na discussão se uma bola foi na linha ou não, se foi de dentro ou se foi de fora.
se a pessoa deu 2 toques ou não, se o gol foi válido ou se estava impedido. Então essa natureza nossa precisa ser transformada. E ela não é transformada por causa do pragmatismo religioso, ela só é transformada quando Jesus vem e habita no coração de alguém, desconstrói essa ideia da religião e estabelece uma tendência nova. Porque nós temos 2 tendências que são contrárias ao que eu estou ensinando para vocês. A primeira delas é que a nossa tendência é sempre de substituir a relação pela religião. Você pode dizer, mas a religião não gera relação com Deus? Não necessariamente, no sentido original mais puro da palavra, sim. Mas o que dizer de um homem que jogava, como no filme, um balde de tarântulas, de aranha, sobre a sua cabeça, para dizer que praga nenhuma chegará à tenda dos filhos de Deus, que ainda que comerem alguma coisa envenenada ou algum animal mortífero picar, nada aconteceria. Isso não é relação, não gera relacionamento. A nossa tendência é transformar as coisas que nós experimentamos, é substituir a relação pela religião. Jesus não está interessado no cumprimento necessariamente dos dogmas religiosos na sua vida. Ele está interessado em que você o ame, e que você se entregue a Ele de todo o coração, e que essa dilatação do seu coração e da sua vida seja o que te rege, e seja o que os outros percebem. Querem ver um exemplo disso? Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus conversando com os fariseus, com os mestres da lei, Jesus disse assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, está na tela para vocês, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da fé, que são justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam fazer estas coisas sem negligenciar as outras. Não sei se você entendeu o texto, mas deixa eu te explicar. Os fariseus, segundo as palavras de Jesus, estavam dando o dízimo. Olha que coisa mais correta. Ele dava o dízimo da hortaliça. Ele dava o dízimo daquilo que ele plantou no quintal dele. Da hortelã, ele tira a porção que é para ser entregue. Do endro, do cominho, dessas ervas aromáticas. Ele é um dizimista meticuloso. Mas o que faltava? Faltava ele compreender que o preceito da lei não substitui o quebrantamento do coração. Ele cumpria a lei. Pode ser que você cumpra a lei, você, com relação ao dinheiro aqui, que é o que está sendo tratado, você dá o seu dízimo calculadozinho, arrumado. Mas falta misericórdia, falta bondade, falta justiça, falta a presença do reino. Jesus diz: faz isso, mas não deixa de fazer aquilo. Vocês entendem? Então a gente não se justifica pela quantidade de dinheiro que dá, irmãos. O dinheiro que nós doamos tem que ser fruto de uma outra coisa, tem que ser oriundo de uma outra fonte, tem que ser influenciado por uma outra verdade. E nós nos apegamos muito mais aos conceitos da religião do que numa relação com Jesus. Mas há uma outra tendência também. Qual é a nossa outra tendência? Agora a gente vai diretamente para o versículo 33, que é buscar resultados e não viver o processo. A gente busca resultados, mas a gente não quer viver o processo. Essa questão que eu citei do céu, do encontro com Deus, tem muita gente que acha que aquilo é o fim da linha. Não, aquilo não é o fim da linha. Aquilo é um momento de chegada, que simplesmente culmina esse processo, essa estrada, esse caminho chamado Jesus. O céu não é um lugar que nos espera lá na frente, que a gente vai à base de penitências,
se esforçando para chegar lá. O céu está instalado no coração daqueles em quem Jesus habita. Nós vamos só voltar para casa. O céu não é um lugar que a gente anseia, luta e se penaliza para chegar. Não! O céu é o lugar para onde nós vamos depois de ter cumprido aqui na terra a vontade de Deus, que nós encontramos através de Cristo Jesus. Então, quando Jesus entra em alguém, e tem um livro que eu gosto muito, de um teólogo alemão, o título dele em inglês seria assim, The Heaven Begins Within You. Quando você se encontra com Jesus, o céu começa em você. Quando você se encontra com Jesus, o céu se instalou. Aí tem um dia que Deus vai reunir todos os seus filhos dos 4 cantos da terra, cor de pele diferente, idiomas diferentes, cor de cabelo diferente, mas todos com algo em comum, foram salvos em Cristo Jesus, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas não é assim. Até lá, 45 minutos do segundo tempo, a prorrogação já se encerrando, eu faço uma reza e aí eu entro nesse legado. Não, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Quando alguém se encontra com Cristo, o reino de Deus é chegado. Porque disseram para Jesus, fizeram perguntas sobre quem ele era, o que ele fazia. Ele disse o seguinte: olha, responde lá, foram os emissários de João Batista, que essas coisas aqui estão acontecendo. Olha, citou lá algumas coisas. Quando acusaram Jesus de fazer milagres pelo poder de um demônio chamado Belzebu, Jesus disse assim: se o Belzebu, eu expulso demônios por Belzebu, dividido está o reino de Belzebu, e um reino dividido entre si não subsistirá, não prevalecerá. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vocês. Então, irmãos, a gente tem essa mania de substituir o processo pelo resultado. Olha o que diz o versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós imaginamos imediatamente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça como uma lógica de tempo e espaço. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter um antes para garantir um depois. Eu tenho que buscar primeiro, para que depois então eu tenha suprida as minhas necessidades, que é o que o texto está mostrando. A ansiedade com o meu amanhã, a ansiedade com o meu sustento, a ansiedade com a minha longevidade, a ansiedade com a minha provisão. Então, já que eu tenho ansiedade dessas coisas, exatamente, porque, irmão, deixa um parênteses, que eu queria só dizer para vocês, que veio na minha mente agora: ansiedade não é gerada pela falta, ansiedade geralmente é gerada pelo que tem. Você tem uma coisa, aí você começa a ter ansiedade de que se você vai manter aquilo ou se você vai perder aquilo. Então, já que nós não temos confiança em Cristo, porque nós não o conhecemos através de uma caminhada com Ele, nós ficamos ansiosos com relação ao que vamos comer, onde vamos morar, o que vamos ter, se vai poder cuidar dos meninos, fazer isso, fazer aquilo. Por causa disso, então, quem lê esse texto de forma desinformada vai dizer o seguinte: então eu busco o reino de Deus como um mecanismo de causa e efeito. Estão me entendendo? Ou seja, eu busco aqui, eu garanto acolá. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus no sentido de ordem. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus para que eu tenha garantido essas coisas. Está errado, e eu queria sugerir a você uma nova percepção desse texto. Buscar em primeiro lugar, aliás, antes, porque fazer isso por causa e efeito, quantas pessoas você conhece e olha que talvez eu esteja falando para um desses agora de manhã aqui nessa audiência que não é grande, para você que está em casa. Mas eu, como pastor, ouvi isso inúmeras vezes, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de alguém. Quantas vezes eu já conversei com alguém, a pessoa diz assim para mim: pastor, estou conversando com alguém que está distante, o coração esfriou, que não caminha mais na fé que professava. Sabe o que a pessoa me diz? Pastor, fiz tudo que me mandaram. Fiz tudo que me mandaram, desde pequeno. I lived by the book.
Eu vivi pelo livro, pastor, fiz tudo que me mandaram direitinho. O que a igreja mandou eu fiz. Não deu certo. Não deu certo. Quebrei. Fali. Meu casamento desceu pelo ralo da vida. Não deu certo. Eu não quero mais saber dessa coisa de Deus. Qual é a mentalidade por trás? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Alguém disse, se você der, você vai receber. Não o que a Bíblia ensina, mas o que algum homem ganancioso quer fazer. Ou, se você fizer tudo certinho, vai dar certo. Irmãos, dá certo. Se fizer tudo certinho, é garantia de que vai dar certo? Não, o certo para nós é a ausência de conflitos ou de distorções do que nós imaginávamos. O certo na perspectiva de Deus tem nada a ver com isso, já deu certo. Só que no certo tem doença, no certo tem luta, no certo tem perda de dinheiro, no certo tem relações conjugais que às vezes não funcionam, no certo às vezes tem situações dificílimas que você tem que trabalhar. Mas não é causa e efeito, eu vou fazer para dar certo. O que eu quero te sugerir? Um olhar para esse texto. Que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é questão de ordem, é questão de essência. Ordem é o seguinte, tem que ter um antes para garantir um depois. Eu faço para ter. Não. O que Jesus está ensinando é que se tudo que eu e você fizermos, se tudo que reger a nossa vida não for a essência, não for a semente desta relação de Deus em nós através de Cristo Jesus, nada se sustenta. Então buscar em primeiro é que a minha razão de viver é estabelecer o reino de Deus onde eu estiver, porque Cristo está em mim, ou Cristo está em você, Cristo está em nós. Então isso é primeiro. Mas não é primeiro para eu ter recompensa depois. É primeiro porque só existe este primeiro. É primeiro porque só isso vale a pena. É primeiro porque só isso se sustenta. É primeiro porque só isso tem Deus. Você pode dizer, não, eu me esforço, pastor, e dá certo. Toda boa obra, todo bom resultado que não emana de uma natureza transformada, tem vida útil determinada. Não se sustenta por muito tempo. Não se sustenta. Basta você olhar para a sua própria vida, ou se você quiser dar um de curioso, na vida de pessoas próximas a você, que você sabe, que se esforçaram para fazer tudo certinho, sem transformar a natureza, que foi o que Cristo veio revelar. Lembra das duas naturezas que eu falei? Nós temos uma natureza que nos inclina para aquilo que é mal, para aquilo que é pecado, para aquilo que nos afasta de Deus. Paulo disse isso muito bem quando escreveu à igreja em Roma e também aos Coríntios. E nós temos uma natureza que pende para as coisas do Espírito. Aquela que você alimenta mais, essa se fortalecerá. Então, quando você olhar para esse texto, não pensa assim, é primeiro, como algo que vem antes, para depois garantir um sucesso. Então, esse algo que vem antes pauta meu comportamento. E eu vou viver uma vida pautada por comportamento para buscar resultados positivos. Fracasso, querido. Fracasso. Essa outra natureza vai colocar os tentáculos dela para fora. Ela vai influenciar você a burlar processos. Por que é que vocês acham que existem tantas pessoas cristãs que quebram constantemente a lei, que subornam, que contratam indevidamente? Por que vocês imaginam que a palavra ser evangélico hoje é quase que pejorativo, desculpem colocar. Quer ver uma coisa? Você está num lugar
Aí você mostrou alguma coisa bacana para as pessoas. Aí chega alguém perto de você e fala assim: nossa, notei que você é diferente. O que é? Você quer ver se é acabar com a conversa? Fala assim: eu sou evangélico. Não fala isso não. Fala assim: sabe o que é? É que eu me encontrei com Jesus. E Jesus é a única possibilidade de eu ser habilitado a viver da maneira que você está dizendo que eu vivo e de fazer as coisas que você está percebendo. É a graça de Deus através de mim, é a caminhada com Cristo. Mas as pessoas dizem assim: não é porque eu sou evangélico. É grandes coisas, para não falar outra coisa. Não busca primeiro o reino de Deus para resolver o problema daquele marido difícil que você tem, ou daquela mulher que é custosa. Não, eu vou buscar o reino de Deus que talvez esse homem muda. O que eu não consigo muito acreditar, porque nós homens somos tão bons, né, gente? Quase o exemplo da perfeição somos nós. Mas eu busco para ver se ele muda. E não entende que tem que buscar para mudar você. Aí você diz assim: mas o cara é muito torto, pastor, o cara é muito ruim, o cara é muito... Ou o homem fala: mas você não entende que mulher que eu casei. Deus tem que mudar essa mulher, porque senão não dá. Tem gente que age com Deus mais ou menos assim: Senhor, eu vou começar o dia hoje, eu vou dar uma lista para o Senhor de coisas que eu preciso. O Senhor passa lá em casa, resolve aquele problema com aquela mulher minha, porque se continuar desse jeito eu vou acabar largando aquilo. Já passa nos meus filhos também, dá uma ajeitada neles, eu vou para a empresa, o Senhor coloca bons investimentos, deixa tudo dar. É como se Deus fosse isto, um resolvedor das nossas necessidades e carências. Para isso a gente busca o reino de Deus dando dinheiro, a gente busca o reino de Deus cumprindo atividades religiosas, para ter isso. Enquanto Jesus está dizendo o seguinte: Manuel, que tal você ser uma nova criatura para a mesma mulher que você está me pedindo para mudar? Que tal você ser uma nova mulher para o mesmo homem que você está pedindo Jesus para mudar? Que tal você ser o mesmo empresário, mas vivendo uma relação na sua empresa de conceitos que agora emanam de mim? Que tal? Não, mas é muito mais fácil a gente pagar a promessa do culto, do dinheiro, do comportamento mais ou menos no lugar onde ninguém pensa diferente da gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que se eu não buscar naturalmente, fundamentalmente, essa manifestação de Cristo através do derrotar da minha natureza que inclina a fazer as coisas ruins, eu vou sempre continuar buscando o reino de Deus como um antes para garantir um depois. Por isso que a maioria de vocês, cristãos, vivem... Quer ver como é que você está buscando o antes para garantir o depois? Irmãos, eu faço essa pergunta direto. E se eu fizesse ela aqui, nós tivéssemos liberdade de você responder com naturalidade, sem pensar o que os outros vão pensar de você. Se eu dissesse para você, uma vez eu perguntei numa classe que eu estava dando aula num curso de mestrado, essa pergunta: se por acaso, irmãos, esse prédio aqui despencar, se por acaso Deus estalar os seus dedos, chamar o número de todos nós aqui coletivamente, quem aqui pode dizer o seguinte: eu vou estar com o meu Senhor daqui a pouquinho? Perguntei isso para os meus alunos. E aí eu não sei se eles imaginaram que eu ia dar nota de acordo com a resposta, mas ficou aquele silêncio, aquela coisa estranha no ar. Mas eu acho que aquela estranheza também está aqui, porque nós estamos em um culto celebrando Jesus de Nazaré, que morreu por mim, que morreu por você, que pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado, que nos justificou diante de Deus pelo seu sangue. E se eu perguntar se esse prédio cair, ou se Deus estalar os seus dedos e nos chamar coletivamente, quantos aqui estarão na presença de Deus a partir da sua própria resposta? Parece que eu noto que fica a mesma estranheza. Vocês entendem? Então muitos ainda estão aqui para garantir o depois. Tem alguém que pode até responder: não, pastor, eu estou na igreja, não é possível que Deus não vai levar isso em consideração.
Então as respostas dos meus alunos foram: só Deus sabe. Isso é a pergunta a resposta mais evasiva que alguém que quer dizer: eu não tenho a menor ideia, estou com medo de responder, só Deus sabe. Alguns responderam assim: bom, eu acho que eu vou. Gente, nessa hora, apostar na dúvida é a única coisa que não é legal, hein? Eu acho que eu vou. Outros disseram assim: se Deus quiser, eu vou. Vocês acreditam que um aluno apenas disse assim: tem uma promessa de Jesus, pastor. Tem uma promessa de Jesus, que eu estaria com ele para a eternidade. Então pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 6 anos. Eu estarei com o meu Senhor a hora que Ele me chamar. Primeiro, tem a ver com natureza e essência, e não a ver com ordem. Não busca o reino de Deus para alcançar coisas. Transforme a sua vida na expressão do reino de Deus onde você está. E todas estas outras coisas, inclusive a capacidade nossa de descansar, sabendo que tem um Deus que cuida de nós, vai inundar o seu coração e vai livrar-nos dessa maldita coisa chamada ansiedade. Amém, queridos? Eu queria convidar vocês se você pudesse colocar de pé para a gente orar antes de encerrar o nosso encontro, e você orasse por isso, abrisse seu coração para Deus e dissesse: Senhor, eu busco ao Senhor. E olha, cuidado, porque o nosso coração ele dá curvas, né? Ele tenta driblar. Senhor, eu busco o Senhor, mas no fundo eu estou tentando garantir alguma coisa. Eu estou tentando garantir uma isenção de problemas, eu estou tentando garantir uma vida eterna, eu estou tentando garantir filhos ajustados, eu estou tentando garantir marido bom, mulher correta, eu estou tentando garantir dinheiro no bolso, empresa bem-sucedida. Eu estou tentando garantir coisas, Senhor. E se você entender que foi isso na sua vida, querido, eu queria sugerir a você que você se arrependesse diante de Deus e dissesse: Senhor, nada disso. Eu quero buscar o reino de Deus, porque é a essência do que foi plantado em mim. Por isso que buscar primeiro. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos aqui nessa manhã. Eu quero orar, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa, de forma muito singela, mas também de forma muito profunda, vir sobre cada um de nós aqui nesse lugar. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e é Ele que nos leva a Cristo, e é Ele que conduz a nossa vida, e Ele é, segundo Isaías, aquela voz: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, andai por ele. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo agora ajude-nos a sondar o nosso coração, ó Deus, a descortinar a nossa mente, a abrir os nossos olhos. Deus querido, que o Teu Espírito Santo nos ajude agora a perceber motivações. Não nos deixe cair na tentação de buscar o Teu reino como um botão certo a ser apertado para que algo se realize. Não nos permita, Senhor, buscar o Teu reino para consertar os problemas da nossa vida. Enquanto a busca do Teu reino não for a essência de quem somos, ó Deus, nós vamos ter essa dicotomia existencial, essa vida que aponta para caminhos tão distintos assim, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa manhã aqui, com aqueles irmãos que estão em casa, nós queremos nos arrepender disso, Senhor. E diante do Senhor dizer: Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos por uma formatação da vida tão voltada para uma atitude mercantilista até mesmo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos, ó Deus, que essa busca do reino seja a essência da nossa vida, e que por causa desta essência, tudo aquilo que nós fizermos reflita que o reino de Deus é chegado.
Reflita que, até mesmo diante das necessidades da vida, o nosso coração não precisa entrar em desespero, Senhor. E que aquilo que a Bíblia ensina, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração humano, se realize em nós. Senhor, que essa manhã possa marcar a história de todas as pessoas que ouviram essa palavra, que o Teu Espírito possa traduzi-la da forma mais correta e sem os erros e sem as limitações que eu como ser humano tenho, Senhor. Que alguém aqui diga o seguinte: entendi. Como essa canção diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui na minha vida. Vem inundar o meu coração, vem me encher da Tua glória, da Tua presença. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, do nosso coração. Então, irmãos, eu levanto as minhas mãos sobre essa comunidade que fez essa oração aqui presente, tão distante, e abençoo vocês com a bênção que é do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha que coisa linda de ouvir pronunciado sobre nós: o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, te abençoe e te guarde. Não porque você manipulou da forma correta, não, porque você é dele, você é filho dele. Deus ama você, te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, porque sem esse resplandecimento nós não o conheceremos, e sem conhecer nós vamos trocar a relação pela religião, e nós vamos substituir o processo por resultados. Resplandece, Senhor, faz resplandecer a sua face, revela o Teu rosto a nós, exalte a Tua face e nos dê a paz. Shalom sobre a sua vida, querido, é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Guarde mentes e corações nele, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, dissipando assim essa angústia consumidora chamada ansiedade pelo amanhã. O Senhor está conosco, estará conosco até o dia em que nele nós viveremos aquilo que nós chamamos de eternidade. Deus te abençoe. Você diz amém?